Turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula nossa. E então corram, peguem os seus cadernos e a apostila e sentem na frente do computador e vamos estudar um pouquinho. Essa aula de hoje é a aula de número 10 da apostila de Geografia e nós vamos trabalhar o tema problemas sociais, certo? Vamos lá. Mas o que é o problema social? O problema social ele globaliza muitas coisas dentro dele. O desemprego, a violência, a criminalidade, a educação, moradia, saúde, o racismo, a fome são alguns dos grandes problemas sociais que hoje nós enfrentamos perante a sociedade, né? Porque como o próprio nome já diz, problemas sociais vêm de um todo que é a sociedade. Muitas pessoas vivem excluídas da sociedade na medida em que, dentre tantos fatores de origem, a falta do dinheiro é um dos principais fatores para que as pessoas possam ter acesso aos meios essenciais que as permitem usufruir de uma condição digna de vida, né? Porque se eu não trabalho, se eu não tenho dinheiro, então eu não tenho como conseguir manter a minha família. Nossa apostila lá na página 23, veremos que o Brasil há grandes diferenças sociais, né? Não somente o Brasil, mas o Brasil é o país que nós vivemos. Então, hoje nós vamos abordar esses problemas que nós enfrentamos aqui. Há uma diferença muito grande entre a população, diferença de igualdade social, e isso nós podemos perceber diariamente. E os principais problemas que afetam o estudo é a questão da moradia, da alimentação, vestuário, transporte, a saúde, a educação. Eu coloquei aqui para vocês uma foto que também está na apostila. Então, vocês podem verificar lá. Se vocês não conseguirem ver certinho a apostila, a imagem aqui na tela, vocês vão poder ver ela na apostila de vocês, tá? Porque eu retirei de lá. Então, ao observar a foto abaixo, podemos perceber que a falta de moradia é algo muito presente no nosso dia a dia. Esta imagem também está na apostila, foi como o professor explicou para vocês. Essa situação que vemos na foto normalmente acontece como uma parte da população não tem renda suficiente para comprar ou alugar uma casa. Nós se deparamos com pessoas morando na rua, certo? Elas acabam não tendo um local adequado para viver e acabam tendo que improvisar os seus locais de moradia. Por isso que nós nos deparamos com esse tipo de situação. Muitas vezes as maneiras de improvisar que as pessoas arrumam nem sempre dão certo, pois acabam se localizando em locais de riscos, como margens de rio, estradas, morros, lixões. Aí quando nós temos algum problema do tipo ambiental, essas pessoas acabam sofrendo certas consequências. Nós já vimos muito isso nas aulas de geografia. Vocês sabem ao certo o que a professora está falando, né? Os deslizamentos, desmoronamentos, isso tudo são problemas enfrentados por questões ambientais. Mas a questão social se encaixa por quê? Porque essas pessoas acabam indo para lugares inadequados, lugares que não poderiam ter esse tipo de moradia, as pessoas acabam indo para esse local. Então, ó, essa imagem aqui ao lado, ela retrata casas com nenhum tipo de infraestrutura e em locais muito inadequados e muitas vezes irregulares. Mas, professora, mas por que irregulares? Porque se eu não tenho dinheiro para alugar um lugar, se eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, muitas vezes eu não vou ter um dinheiro para construir, comprar um terreno para construir. Certo, turma? Então, o que essas pessoas acabam fazendo? Elas invadem locais que não são delas e constroem suas casas. Então, vamos lá. Temos abaixo uma curiosidade muito importante relacionada a problemas sociais. Tá? Eu vou realizar a leitura para vocês. Vocês também podem acompanhar na apostila, porque esse você sabia também está na apostila. A população menos favorecida dificilmente tem acesso a saneamento básico, como serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto,
coleta de lixo, limpeza urbana, energia elétrica, ruas pavimentadas, entre outros serviços. Então, gente, esses são alguns dos problemas que as pessoas que sofrem com a questão de desigualdade social, alguns dos, né, elas acabam enfrentando em seu dia a dia. Percebam que pela foto é bem complicado o local que essa pessoa mora. Ela está na beira de um morro. Se de repente acontece uma chuva mais forte, acaba acontecendo algo muito pior. A questão da moradia é apenas um dos itens dos nossos problemas sociais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o transporte público, que também é um problema muito significativo no dia de hoje, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, é uma foto que também está na apostila, um congestionamento muito intenso numa cidade, tá? Então, com o aumento das frotas de veículos nas ruas das grandes cidades, é muito comum algumas horas do dia nós enfrentarmos grandes congestionamentos. Mas, professora, mas por que isso acontece, né? E por que em algumas horas dos dias? Por exemplo, normalmente as pessoas saem para trabalhar pela manhã. Então, isso já causa um fluxo maior de carro na rua. Na hora do almoço, normalmente voltam para casa, em dias comuns, que não são os dias que nós estamos vivendo hoje, elas pegam seus filhos na hora do almoço e levam para a escola. Então, nesse período do horário do almoço, é um horário também que nós enfrentamos grandes picos de trânsito. E no final do dia, no momento que elas retornam dos seus trabalhos para casa. Então, esses são os horários que mais nós temos essa dificuldade com relação ao trânsito. Mas em algumas cidades o trânsito é assim constante o dia todo, porque nem todas as pessoas trabalham nos mesmos horários. Então, tem pessoas que trabalham em horário diversificado que vão estar ali naquele trânsito fora desse horário que eu estou falando para vocês. Mas o mais comum de nós observarmos é esses três horários. De manhã, quando saímos para trabalhar, na hora do almoço e no final do dia, quando voltamos. Tá? Mas por que isso acontece? Quando pensamos na questão de transporte, sabemos que muitas vezes esses serviços não são oferecidos de maneira adequada para a população. E sendo assim, elas procuram obter seus próprios transportes, causando assim um aumento na demanda de veículos presentes nas ruas e causando os grandes congestionamentos, né? Muitas pessoas nós sabemos que dependem dos ônibus, porém os ônibus eles não oferecem o serviço da maneira adequada para a população, certo? Acontecem atrasos, as pessoas que dependem desse ônibus para ir trabalhar, elas acabam chegando atrasadas nos seus serviços, e é uma coisa que não pode acontecer todos os dias, e isso acaba dificultando. Então, muitas vezes as pessoas optam por comprarem o seu próprio veículo para não passarem por esse tipo de situação. Temos muitos outros fatores em nossa lista também, mas mesmo assim não muito menos importante que esses que eu acabei de citar. O desemprego, o subemprego, a escassez de escolas públicas, os serviços de saúde. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do desemprego. Quando as pessoas ficam desempregadas, normalmente elas buscam um meio de sustentar as suas famílias, para uma forma de sustentar suas famílias e manter um pouquinho mais de condições a essas pessoas, certo? Muitas pessoas acabam optando por serviços informais, que é a venda de alimentos, vendas de frutas. Aqui nessa imagem, vocês podem perceber, ela também está na apostila de vocês, essa pessoa ela está com um carro cheio de frutas, provavelmente ela deve estar localizada numa rua com muito fluxo de carro, e ali ela faz essa venda e assim consegue tirar o seu sustento no final do mês, tá? Na página 25 da nossa apostila, temos mais uma curiosidade. Vamos ver do que ela se trata? Você sabia? É dever do poder público, tanto municipal como estadual ou federal, atender também as demandas sociais nas áreas urbanas menos privilegiadas. Conheça a seguir algumas medidas que têm sido reclamadas pela sociedade. Então, gente, é dever do poder público oferecer certos tipos de coisa para a sociedade, tá? Então, vamos lá. Autoconstrução familiar, que é o apoio favorecido pelo poder público às famílias de baixa renda que possuem lotes e passam a trabalhar na construção das suas próprias casas. Então, aquelas pessoas que têm os seus próprios lotes, tiveram em algum momento da vida condição de comprar esse lote e agora nesse momento não conseguem construir,
tem alguma ajuda da prefeitura para que possa fazer essa construção. A urbanização dos bairros carentes, que é a criação de postos de saúde, escolas, creches, assentamento das famílias que vivem em áreas de risco, áreas de proteção ambiental e áreas públicas. Esse Você Sabia, eles nos faz recordar um pouquinho dos estudos sobre a Constituição brasileira, né? Onde nós vemos lá que temos nossos deveres, mas também temos os nossos direitos. Então, ó, na seção lápis na mão, na nossa apostila, na página 26, que deve ser lida com muita atenção, com muita calma e em seguida respondida, vocês vão observar essa foto, tá? A foto acima faz parte da atividade 2. Ela deve ser analisada e em seguida o exercício que propõe que vocês assinalem a alternativa correta. Então, vocês vão analisar essa foto e vão ler o enunciado da questão e assinalar a alternativa correta se baseando nela. Geografia na prática. Os problemas de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, apontou a audiência pública realizada pela Comissão do Senado do Futuro, CSF. Moradores da região metropolitana gastam até 4 horas no trajeto entre casa e trabalho, afirmaram participantes do debate. Eles defenderam maior integração entre os municípios e participação da popular na busca de solução. Então, muitas das pessoas que dependem do transporte público, muitas vezes acabam passando muito tempo dentro desse transporte e demoram muito para chegar aos seus trabalhos e demoram muito para chegar às suas casas, às vezes acordando muito cedo para que chegue no horário certo e no final do dia chegando praticamente no fim do dia. Então, a proposta do Geografia na Prática, então nós temos uma atividade lá no Geografia na Prática. Quer que vocês leiam essa reportagem que eu acabei de ler. Destaque no próprio texto com lápis de cor a frase que indica o principal assunto. Então, vocês vão pegar um lápis de cor e vão assinalar para mim no texto a frase que indica o tema principal dessa leitura, tá? No item 2, vocês vão pintar as palavras-chave e, por fim, no item 3, vocês vão realizar uma pesquisa sobre o que é a mobilidade urbana e registrar na própria apostila. Vocês têm lá um espaço com linhas, façam um registro nesse campo, certo? Então, vamos retomar o que nós estudamos hoje em nossa videoaula. Aprendemos dia, problemas com transporte, desemprego, subemprego, entre outros. E finalizamos com uma pesquisa sobre mobilidade urbana. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso encontro, né? E até a próxima. Eu, professora Regiane, agradeço muito por vocês estarem assistindo esse vídeo. Se cuidem direitinho, logo tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente. Sintam-se abraçados por mim e por todo o Colégio Novo Éden. Beijos e até